A história de Natalie Wood e Robert Wagner continua sendo um dos casos mais enigmáticos da Hollywood clássica. O que deveria ter sido apenas um fim de semana comum entre amigos, transformou-se em um dos episódios mais comentados e debatidos do cinema mundial. Naquela noite de novembro de 1981, a estrela de West Side Story desapareceu misteriosamente no mar próximo à ilha de Catalina, deixando para trás uma sequência de dúvidas, versões contraditórias e um silêncio que atravessou décadas. Ao longo dos anos, o caso foi oficialmente tratado como acidente, mas nunca deixou de levantar suspeitas. A relação intensa entre Natalie e Wagner, o ambiente emocional da noite e os depoimentos divergentes criaram um cenário onde a verdade parecia sempre fora de alcance. O tempo passou, mas o mistério permaneceu vivo, alimentado por novas investigações, mudanças de versão e memórias fragmentadas. O que se segue é uma reconstrução narrativa desse drama humano, marcado por amor, tensão e perguntas sem resposta. O brilho de Hollywood e a vida sob os holofotes Natalie Wood cresceu diante das câmeras e se tornou uma das atrizes mais admiradas de sua geração. Desde a infância, viveu imersa no universo do cinema, construindo uma carreira marcada por grandes sucessos e papéis icônicos. Sua imagem era associada à beleza, talento e uma presença magnética que encantava o público. No entanto, por trás do glamour, existia uma vida pessoal complexa. A pressão da fama, os relacionamentos intensos e a constante exposição criavam um ambiente emocional delicado. O casamento com Robert Wagner foi uma das relações mais comentadas de Hollywood, marcado por reconciliações e tensões ao longo dos anos. Essa combinação de sucesso público e instabilidade privada ajudou a construir o cenário que mais tarde se tornaria central na tragédia de 1981. O casal era visto como parte da elite de Hollywood, mas a vida longe das câmeras carregava nuances que o público jamais conheceu completamente. O iate e a noite que mudou tudo. Na noite de 28 de novembro de 1981, Natalie Wood, Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão Dennis Davern estavam a bordo do iate Splendor, ancorado próximo à ilha de Catalina. O que deveria ser um momento de descanso rapidamente ganhou tons de tensão. Relatos indicam que o consumo de álcool e conversas mais intensas contribuíram para um clima instável. Discussões teriam surgido entre os presentes, especialmente envolvendo questões pessoais e profissionais. A atmosfera antes descontraída tornou-se carregada. Em algum momento da noite, Natalie desapareceu do convés. Horas depois, seu corpo foi encontrado no mar, vestindo roupas leves e uma jaqueta vermelha. A descoberta chocou todos os envolvidos e imediatamente levantou questões sobre como ela havia ido parar na água. A ausência de testemunhas diretas e as versões contraditórias dos acontecimentos tornaram aquele momento ainda mais enigmático. O medo da água e os primeiros questionamentos. Um dos elementos que mais chamou atenção na investigação foi o histórico de medo de água profunda que Natalie carregava desde a infância. Esse detalhe tornou ainda mais difícil compreender a hipótese de uma saída voluntária do iate durante a madrugada. A autópsia apontou sinais compatíveis com afogamento e hipotermia, mas também registrou hematomas e arranhões que levantaram dúvidas. Apesar disso, o caso foi inicialmente encerrado como acidente. A rapidez da conclusão oficial gerou estranhamento em parte do público e da imprensa. Muitos se perguntavam como uma situação tão complexa poderia ter explicação tão simples. Essas inconsistências iniciais foram o primeiro passo para a construção de um dos mistérios mais duradouros de Hollywood. Versões conflitantes e o peso do silêncio. Nos dias seguintes à tragédia, Robert Wagner manteve uma postura reservada, afirmando que tudo havia sido um acidente. Christopher Walken também evitou declarações públicas detalhadas, o que contribuiu para o surgimento de especulações. O capitão Dennis Davern, por sua vez,
apresentou relatos que sugeriam a existência de uma discussão mais intensa na noite do desaparecimento. Com o tempo, diferentes versões passaram a circular, algumas apontando ciúmes, outras desentendimentos pessoais. Apesar disso, nenhuma prova concreta foi apresentada para sustentar teorias mais graves. O silêncio dos envolvidos acabou alimentando ainda mais a curiosidade pública. A ausência de respostas definitivas fez com que o caso permanecesse em uma zona cinzenta entre acidente e mistério não resolvido. A reabertura do caso e novas suspeitas décadas depois, o caso voltou a ganhar atenção quando autoridades decidiram reavaliar as circunstâncias da morte de Natalie Wood. A classificação oficial foi alterada de acidente para indeterminado, reacendendo o interesse público. O capitão Davern mudou sua versão dos fatos, alegando que havia omitido informações importantes no passado. Essa mudança trouxe novamente Robert Wagner ao centro das discussões. Embora nenhuma acusação formal tenha sido feita, o nome do ator passou a ser associado a novas suspeitas. A mídia revisitou cada detalhe da noite de 1981, buscando pistas em depoimentos antigos e novas interpretações. Mesmo com a reabertura, o caso permaneceu sem solução definitiva, reforçando seu caráter enigmático. A vida de Wagner após a tragédia. Após a morte de Natalie, Robert Wagner tentou reconstruir sua vida pessoal e profissional. Ele continuou atuando e mantendo presença na indústria do entretenimento, embora sempre acompanhado pela sombra do caso. Em entrevistas, demonstrava emoção ao falar sobre a ex-esposa, reforçando o impacto profundo da perda em sua vida. Ainda assim, a percepção pública permaneceu dividida. Alguns o viam como um homem marcado pela tragédia, enquanto outros mantinham desconfianças baseadas nas contradições do caso. Independentemente das opiniões, sua trajetória passou a ser inseparável daquele evento. Amor, conflito e memória fragmentada. A relação entre Natalie Wood e Robert Wagner foi descrita por pessoas próximas como intensa e complexa. Havia amor, mas também momentos de tensão e desentendimentos ao longo dos anos. Essas nuances tornaram a leitura do caso ainda mais difícil. O que aconteceu naquela noite não pode ser separado completamente da história do casal, o que contribui para diferentes interpretações. O tempo transformou memórias em fragmentos, dificultando a reconstrução precisa dos fatos. Cada depoimento adicionou uma camada de complexidade ao caso. O resultado foi uma narrativa que nunca encontrou fechamento definitivo. O impacto cultural do mistério. O caso de Natalie Wood se tornou mais do que uma tragédia pessoal. Ele passou a representar o lado mais sombrio da fama e da vida sob os holofotes. A combinação de glamour, tensão emocional e ausência de respostas criou uma história que ultrapassou gerações. Documentários, livros e reportagens continuam revisitando o caso até hoje. O interesse público permanece vivo porque a história mistura elementos humanos universais: amor, perda, dúvida e arrependimento. Essa permanência no imaginário coletivo mostra como certos mistérios resistem ao tempo. Últimos anos e reflexões de Wagner. Nos últimos anos de vida, Robert Wagner passou a falar com mais abertura sobre o passado, embora sempre de forma cuidadosa. Ele reconhecia a dor da perda e o impacto que o caso teve em sua existência. Suas declarações finais foram marcadas por reflexão e emoção, mas não trouxeram respostas definitivas. Em vez disso, revelaram um homem lidando com a impossibilidade de reconstruir completamente aquela noite. A ausência de certezas tornou sua narrativa mais humana do que conclusiva, um desfecho sem respostas definitivas. O caso de Natalie Wood permanece sem solução clara até hoje. O que existe são versões, memórias e interpretações que nunca convergiram para uma verdade única. A tragédia se tornou um símbolo da fragilidade da vida e da complexidade das relações humanas sob pressão. Ao mesmo tempo, mostra como alguns acontecimentos resistem ao esclarecimento completo. A história de Natalie e Robert não é apenas sobre um mistério, mas sobre a permanência da dúvida.
Legado de uma história interrompida. O legado deixado por Natalie Wood vai além de sua carreira no cinema. Ele inclui também a forma como sua morte continua gerando reflexões sobre fama, relacionamento e destino. Robert Wagner, por sua vez, permanece associado a essa narrativa, carregando consigo o peso de um episódio que definiu grande parte de sua imagem pública. Juntos, eles se tornaram parte de uma das histórias mais discutidas de Hollywood, onde amor e tragédia se entrelaçam de maneira inseparável. Mesmo sem respostas definitivas, o caso continua a provocar reflexão e curiosidade, mostrando que algumas histórias não terminam, apenas permanecem abertas no tempo.